mudar totalmente de assunto de novo e falar de outro assunto muito importante nesses últimos dias. O inverno mal começou e já tem surpreendido muita gente no Brasil todo. Diversas regiões, por exemplo, do Rio Grande do Sul, enfrentaram transtornos nesse domingo devido às fortes chuvas que atingem o estado. O avanço de temporais isolados, acompanhados de rajadas de vento, granizo e altos volumes de precipitação, forçou alguns municípios a suspenderem as aulas. Além disso, o mau tempo bloqueou rodovias e obrigou famílias a deixarem as suas casas. Já em Pernambuco, 500 pessoas ficaram desabrigadas por conta das chuvas. Para entender melhor o que está acontecendo, a gente vai conversar agora com o nosso especialista. A gente vai falar muito sobre El Niño também, né? A nossa meteorologista, a Andréa Ramos. Andréa, muito bom dia, é um prazer te ter aqui no Acorda Metrópolis. Vamos dar um panorama sobre a temperatura, sobre essas mudanças e esses estados que mais preocupam, e aí a gente vai se aprofundando para entender o que disso tudo tem a ver com El Niño. Bom dia. Muito bom dia, Natália, bom dia a você e bom dia a todos aqueles que acompanham a Acorda Metrópolis. De fato, nós estamos já vivenciando essa questão do El Niño. O El Niño ele começou dia 11, foi identificado pelo Boletim, que é uma das principais agências que regularizam e monitoram esse sistema. E com isso, além desse agravante, dia 20 de junho começou o inverno. O inverno ele tem essa característica principal aqui na região sul, que é essa incursão, essa formação de frentes que, no momento que elas estão se formando, elas já provocam chuvas fortes e também elas fazem aquela incursão pelo país, mas de qualquer forma atingindo partes da região centro-oeste e alguma parte ali, principalmente o litoral sul de São Paulo. Então, foi essa dinâmica que aconteceu no último final de semana. Tivemos aí um deslocamento de um sistema de baixa pressão, que geralmente é o suporte que dá a formação de uma frente fria, e aí tivemos todo esse transtorno. Durante essa movimentação desse deslocamento desse centro de baixa pressão, esse canal de umidade que vem da Amazônia, que fortalece essa condição de estabilidade, você tem chuvas, pancadas, em alguns momentos pancadas fortes, que trazem volumes bastante significativos nas últimas 24 horas, principalmente na parte mais norte do Rio Grande do Sul, pegando também o oeste de Santa Catarina e o sudoeste ali do Paraná, nas últimas 24 horas, em alguns pontos, Natália, houve até registros de mais de 100 milímetros de chuva. É muito, porque vem de uma forma contínua e trazendo o que você já comentou, rajadas de vento, queda de granizo, e isso fazendo com que haja toda essa mudança, toda essa tendência aí que a gente está observando, Natália. Andréa, essa situação do El Niño vai longe ainda, né? Eu lembro de quando a gente fez a primeira entrevista aqui, faz uns 2 meses já tinha toda essa expectativa para a passagem do El Niño, que mais para o final do ano a situação seria também muito difícil, com aumento de chuvas, principalmente regiões que a gente já recentemente registrou desastres, como o Rio Grande do Sul, mas a gente já vê esses reflexos muito fortes. Até quando isso vai e o que mais a gente pode ver de trágico com a passagem do El Niño? É fato, Natália, sempre quando tem o El Niño está relacionado com aquecimento. Então, ele aquece a atmosfera. Quando você tem o suporte da umidade, favorece essas chuvas que a gente estava observando. E ele tem um sinal muito bem definido em termos de regiões. Aqui para a região sul, ele sempre acarreta chuvas, principalmente no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e partes do Paraná. Na região norte, ele já diminui as chuvas. Então, você, ao longo aí do próximo semestre, vai ter problemas relacionados com seca, estiagem, principalmente na região norte e parte da região nordeste. E já o centro-oeste e o sudeste está mais vinculado com temperaturas. E ainda assim, aquela questão de diminuir, ele atrasa a entrada das chuvas. Por quê? Porque setembro, ali começa a primavera e você tem... A primavera é uma estação de transição, mas de qualquer forma ela já está dando suporte para chuva. E aí você tem chuva em setembro e intensifica no verão.
são os meses mais assim que você tem chuvas ao longo de todos os anos, é justamente na estação do verão. O verão é a estação mais chuvosa. Então, com o impacto do El Niño ele sempre acarreta essa tendência. O que nós temos aí? Ele começou ainda com uma intensidade de fraco para moderado. O último boletim do NOAA, que foi no dia 11 de junho, ele estabeleceu ali um 0,7, na faixa 3,4, que é essa faixa que influencia as condições do clima e do tempo aqui no país. Então, ele já começou com 0,7 e ele vai ao longo do princípio. Poxa vida, a conexão estava muito boa com a Andrea para ser verdade, né? A gente vai continuar aqui esperando ela voltar para a gente continuar sabendo todas as informações. Ela estava dizendo que sim, a situação vai piorar. O El Niño afeta justamente esse momento em que as temperaturas já estão altas, né? E a questão dele é aumentar essa temperatura. Só que a gente está no nosso inverno aqui no hemisfério sul. Então a situação já está muito complicada e quando esquentar no hemisfério sul vai piorar, né, André? Era isso que você estava colocando aqui para gente. Isso, Natália. Então, temos esse padrão bem definido do El Niño, ele provoca chuvas na região sul, diminui as chuvas na região norte, e influencia, em parte também da região nordeste, e influencia temperaturas no centro-oeste e sudeste. Nós estamos agora, começamos o inverno. A partir de setembro, ele tende a influenciar... A gente está com a Andréia Ramos de novo. Ô, Andréia, meteorologista, falando para a gente sobre o El Niño, os problemas do El Niño aqui no Brasil já. Ela estava pontuando que quando esquentarem as temperaturas, normalmente, né, com o verão chegando, né, Andréia, essa situação aqui no Brasil e na América do Sul, no hemisfério sul, vai piorar. Mas eu queria já saber de ti sobre o hemisfério norte, a onda de calor lá na Europa. Semana passada a gente fez muitos registros sobre a França, muita gente morrendo afogada para conseguir se refrescar. Em alguns lugares, o uso de álcool foi paralisado justamente para evitar esses acidentes por causa das pessoas tentando se refrescar de alguma forma. A onda de calor está bastante assustadora, queria te ouvir também sobre isso. Como você pontuou, o El Niño esquenta as temperaturas e lá eles já estão no verão, né? Aqui a gente está no inverno, então a situação tem sido com as chuvas fortes, com as rajadas de vento, mas lá as pessoas estão desesperadas com o calorão, Andréia. É isso mesmo, Natália. O que acontece? Que lá, como eles estão no verão, e o verão é essa questão de temperaturas elevadas, você ainda tem um componente El Niño, porque o El Niño ele é um fenômeno que influencia globalmente, ele não influencia só o Brasil. Ele se dá ali no Oceano Pacífico, na parte equatorial do Oceano Pacífico, e ele tem faixas, e cada faixa influencia. Aqui no Brasil é o 3,4, mas de qualquer forma, ele influencia, nós estamos no verão, esses sistemas de alta pressão, que é muito comum aqui no Brasil, principalmente agora no inverno, porque o nosso inverno, na parte central do país, ele tem um reflexo também da formação de massas de ar frio, em função justamente desses anticiclônios que atuam, que são sistemas de alta pressão, que está atuando lá justamente, e que favorece a essa persistência dessa massa de ar quente e seca. É comum aqui, principalmente em agosto, ali o finalzinho de julho para agosto, ao longo do agosto, você tem também essa tendência que se posiciona na parte central do país, que envolve não só a região centro-oeste, mas também partes da região nordeste, e ela até se expande, porque ela também atinge ali o sul do Pará, o sul do Amazonas, Tocantins, nos últimos dias, pelo menos nos últimos 10 dias, eles estão aí com temperaturas de 35, 36, é alta, porque ainda vem o agosto que tende a intensificar essas questões. Então lá, eles estão com essa atuação, você vê que nos Estados Unidos, alguns jogos já teve aí questões de tempestades, porque justamente essa combinação de umidade com temperatura favorece aquelas chuvas que estão ocorrendo em alguns jogos, que tem até parada, porque aí você vê no início da Copa do Mundo já teve ondas de calor também, que já começou, e quando começou o verão, começou as tempestades. Então, vai ficar
nessa tendência que a gente está observando. O que está acontecendo, Natália, que nós estamos percebendo, esse aumento dos extremos, que independente das pessoas acreditarem ou não em mudanças climáticas, nós estamos tendo globalmente e anualmente o aumento da temperatura, que é o aquecimento global, e vinculado com esses extremos. Então, cada vez mais eles vão ficar frequentes e intensos. Ondas de calor lá, ondas de frio aqui, a gente está passando por um frio, a gente passou agora esse final de semana com chuvas, com volumes significativos, e olha que a gente ainda está em junho. E com essa tendência de intensificar o El Niño, ele tem aí uma previsibilidade de atuar principalmente em novembro, a partir de outubro, novembro, dezembro e janeiro. Então, são os 3 meses, assim, outubro, novembro e dezembro vão ser os meses com que ele pode ter aí uma tendência de um El Niño forte, até muito forte. E até lá a gente tem que ficar monitorando e mantendo essa tendência de que os extremos eles ainda estão para acontecer ao longo do período, Natália. Perfeito. Meteorologista André Ramos esteve aqui com a gente para trazer os detalhes sobre o El Niño no hemisfério sul e também no hemisfério norte. Aqui, ó, onda de calor extremo mata 1.000 pessoas na França em 3 dias. A gente vai continuar em contato e em breve Andréa volta para trazer ainda mais detalhes para a gente. Muito obrigada, viu, Andréa? Imagina, eu que agradeço. Um bom dia a todos, Natália. Fiquem bem. Valeu. É isso, gente.